eu sou fisioterapeuta, eu tenho a minha clínica, eu preciso ser chancelado por algum médico? Claro que não, né? O fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiovascular, ele é um profissional de primeiro contato. Ele não necessita ter encaminhamento de outro profissional para atender o seu paciente. Então, realmente... Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o nosso Rehab CardioCast. Eu estou trazendo uma pessoa importante e especial para a fisioterapia, que é o nosso presidente do CREFITO 2, Vini Rai, que veio aqui falar um pouquinho sobre a especialidade de fisioterapia cardiovascular. Tudo bem, Vini? Tudo bem, agradeço aqui ao Dr. Leonardo Alves, que é uma referência da nossa profissão nessa especialidade e também em outras áreas, né? Ele é um parceiro aqui do CREFITO 2, faz parte da família CREFITO 2, vem em parceria desenvolvendo capacitações gratuitas para os nossos profissionais junto ao CREFITO 2. Muito bom estar aqui, né, gerando esclarecimentos e mostrando aqui para os nossos profissionais que eles são profissionais autônomos, independentes, profissionais de primeiro contato, né, empoderando ainda mais os nossos profissionais para que possam fazer ainda mais pelos nossos pacientes. Vou só falar um pouquinho da minha história dentro da fisioterapia cardiovascular. Eu comecei a fazer a faculdade de fisioterapia em 99, sou formado de 2003 e são mais de 20 anos aí na profissão. E eu lembro que quando eu comecei a fazer fisioterapia, se não me engano, foi até em 99 mesmo, eu tive um acidente de carro que bati no portão de uma instituição municipal. Meu pai era diretor de hospital municipal, aí eu bati ali no portão, meu pai chegou para mim e falou: "Você sabe foi onde você bateu com o carro?" Falei: "Não." Então, ali é o centro de referência de fisioterapia no município do Rio de Janeiro. Foi o Oscar Clark. Entrei de carro no portão de pedestre. Não entrou. Mas aí meu pai me fez pagar o portão e me fez conhecer a unidade. E nisso que eu fui conhecer a unidade, por coincidência, estava inaugurando o serviço de reabilitação cardíaca. Naquela época o fisioterapeuta não estava ainda muito dentro e também a reabilitação cardíaca não era o que era hoje. Que é hoje, tá? E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí eu fiquei minha faculdade inteira procurando estágio, querendo fazer estágio de reabilitação cardíaca, não tinha onde fazer. E acabei caindo em terapia intensiva, conheci o Carlinhos Azevedo, e aí eu fui o último fisioterapeuta a trabalhar com ele, e aí ele me colocou dentro da fisioterapia cardiovascular, na verdade dentro da reabilitação cardíaca, e depois de muito tempo, só em 2015, que foi reconhecida a especialidade de fisioterapia cardiovascular. E eu queria que você falasse um pouquinho mais qual foi a importância de ter se criado essa resolução, que é uma resolução do COFITO. Quem tiver interesse, é a resolução 454, que foi aprovada dia 25 de abril de 2015. Aí que se deu a criação da especialidade de fisioterapia cardiovascular. Então, gente, que história bonita, né? Vocês percebem nitidamente que é um desígnio de Deus, né? Na verdade, ele não escolheu a fisioterapia. Deus escolheu para ele ser fisioterapeuta, né? E que bom a gente ter uma referência aí da nossa profissão, sendo mãos de Deus na vida dos seus pacientes e elevando o nível da nossa profissão ao nível que a gente merece que seja elevado, né? Com um trabalho eficiente, um trabalho de ponta. Essa resolução, né? Ela vem de um trabalho que é desenvolvido até com brilhantismo, né? Por muitos profissionais que antes era um trabalho que era, na verdade, que era oferecido dentro da especialidade de fisioterapia respiratória, né? Onde a gente tinha a terapia intensiva, a fisioterapia cardiovascular, enfim, a própria urgência e emergência, que também hoje é reconhecida como área de atuação, né? Antes, todas essas áreas estavam congregadas ali com a fisioterapia respiratória, muito antes até com a pneumofuncional, né?
E você mencionou o nome do Carlinhos Azeredo, né, que também foi uma referência para mim, além de ser um amigo, né, eu cheguei até a tratar ele lá no momento que ele vinha fazendo seus tratamentos, e tem uma história muito bonita na profissão também, inclusive junto à irmã Dulce, né, quando alguns médicos, referências no país, 2 médicos que eram referências no país, queriam estar, inclusive, realizando a ventilação invasiva com ela, e ele se colocou contra, foi chamado como uma referência da fisioterapia, se colocou contra. Os médicos, né, foram contra, na verdade, a posição dele de realizar a ventilação não invasiva com a irmã Dulce, disse que a irmã Dulce iria certamente falecer, né, não iria sobreviver, e ele não, ele encarou, né, aqueles 2 médicos, e a assessoria da irmã Dulce decidiu realmente apostar no Carlinhos Azeredo, né, e ele colocou uma justificativa muito clara para todos, né, olha, eu vou fazer a minha parte, né, e como realmente a irmã Dulce, ela possui uma condução de vida divina, eu creio que o milagre Deus fará, né? Mas, na verdade, ele sabia o que estava fazendo, né? E o milagre quem fez, certamente com a ajuda de Deus, foi ele, através de um trabalho exitoso, e conseguiu ali salvar a vida da irmã Dulce, que passou a utilizar ele ali como fisioterapeuta particular, levando ele muitas das vezes ali para a agenda que ela tinha, né? A agenda... Você fala nisso, eu fico arrepiado o tempo todo, porque eu lembro quando o Carlinhos descobriu a doença dele e tudo, e, cara, eu lembro que a única coisa que ficou intacta dentro da sala foi a imagem de Nossa Senhora que a irmã Dulce deu para ele, que ficava na parede ali, eu lembro até hoje, aquele carinho que ele tinha com ela, tá? E, cara, tem um profissional, um fisioterapeuta que tratou da irmã Dulce, né? Exatamente, uma referência. E eu vi, inclusive, em eventos, né? Ele discutia, às vezes, demandas, né, com médicos, ele até invadindo o conhecimento da área médica para poder comprovar, né, que realmente tudo aquilo que ele fazia, né, tinha respaldo, sim, né, e que poderia fazer a diferença ali na saúde daquele paciente, gerando alta e salvando vidas, né? Realmente falar de Carlinhos aqui são para 5 podcasts. Exatamente. Porque Carlinhos era assim, eu sou fã incondicional do Carlinhos. Como todos os seres humanos, tem altos e baixos, tem fatores positivos e negativos, mas eu posso falar que, em termos de aluno, a relação dele com o aluno e a relação dele com o paciente, não tinha nada mais sincera e mais bonita do que essa relação do Carlinhos com o aluno e com o paciente. Ele falava para mim, Léo, você pode ser quem você for, mas trate muito bem seus pacientes e seus alunos. Naquela época eu já estava dando aula. Ele falou, cara, trate muito bem, que isso vai ser bom para você, tá? E outra coisa que ele falava, não esconda seu conhecimento. Não guarde seu conhecimento. Isso foi em 2006 que ele faleceu. Então lá atrás ele falava, conhecimento todo mundo vai ter, e cada vez mais rápido. Então que seja você a referência e o propagador desse conhecimento e não guarde ele contigo. Eu venho fazendo isso. Lá na palestra eu falei, cara, eu vou entregar tudo que eu conseguir. Eu não preciso guardar nada para mim. Eu acho que o universo é tão grande, tipo, nós temos tantos pacientes que não somos concorrentes. Eu fico falando dentro da fisioterapia cardiovascular, 98% dos pacientes isquêmicos não são atendidos numa reabilitação cardíaca. Isso no estado do Rio de Janeiro, eu estou falando mais de 100 mil pessoas não são vistas. Então, se você monta a sua clínica de fisioterapia cardiovascular, cara, você não vai ser meu concorrente, tem paciente para todo mundo. Tá? Você só vai fazer crescer a fisioterapia. E a fisioterapia cardiovascular, como eu falei de clínica, aqui na resolução ele diz que nós temos a atuação do fisioterapeuta cardiovascular dentro de hospitais, dentro de ambulatórios, dentro da casa do paciente também, né? Exatamente. E é muito bom falar aqui a respeito da propagação do conhecimento, né? Na verdade, o conhecimento que é transmitido por um colega, ele não gera concorrência com aquele colega, né? A gente nivela a nossa assistência pelo valor,
né, pelo resultado, né, e com isso você está fazendo com que um colega ali ao lado não concorra pelo menor preço, né, e sim pelo melhor serviço, gerando a boa visibilidade da profissão. Isso é fundamental. Então, o conhecimento que se compartilha não gera concorrência, mas sim admiração. Então, é bom seguir esse exemplo. Em relação à nossa resolução, na verdade, isso foi uma grande vitória para a nossa profissão, uma vez que as especificidades da atuação profissional ela se desenvolveu a tal ponto que não havia mais espaço para que a especialidade ou a atuação da profissão ficasse ali restringida ali à atuação dentro da área da fisioterapia respiratória. Então, por isso a importância de ser reconhecida a atuação como uma especialidade, né? Eu tive a felicidade de participar dessa construção, né? Eu, na época, era conselheiro do COFITO e participei da aprovação dessa resolução. Enfim, é algo que eu carrego no coração, um legado que acabou sendo somado a outras participações na época em que eu estava no COFITO, onde eu também representei o presidente do COFITO no Conselho Nacional de Saúde, e no Conselho Nacional de Saúde eu consegui ter um acesso direto aos departamentos técnicos do Ministério da Saúde, que geraram outras conquistas importantes, né? Entre elas a nossa atuação também com a fisioterapia cardiovascular, não só no ambiente hospitalar, com a construção da RDC7, inclusive, que a gente participou da reunião na época com o secretário de Atenção à Saúde, doutor Elinete, hoje presidente do CREFIT 12, também participou dessa construção. Tivemos um trabalho da Sobrafir junto conosco, né? Foi convocada pelo presidente do COFITO, e essa atuação gerou um boom dentro do ambiente hospitalar. Então, se hoje nós temos a atuação de inúmeros especialistas, fisioterapeutas no ambiente hospitalar, é graças a esse trabalho, dentre outros, né, como a atuação que foi permitida através dessa experiência no Conselho Nacional de Saúde, onde a gente conseguiu uma interface direta com o ministro da Saúde e gerando portarias, né, portarias essas que nos incluíam nas políticas, né, de saúde, de média, de alta complexidade, né, poderia citar algumas, já citei a da RDC7. Então, a nossa atuação não se limita somente ao ambiente hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, né? Nós atuamos também nos vários ambientes, seja os ambientes esportivos, seja os ambientes escolar, né? Os diversos ambientes, né, em que possam estar gerando comorbidades ou até ações que possam prevenir a questão das doenças que envolvem o sistema cardiovascular, metabólico, enfim, todas as complexidades que a nossa especialidade aborda. Então, nós atuamos num contexto muito mais ampliado, né? A gente também tem agora portarias que nos inserem também na atenção primária em saúde, né? Uma portaria, se eu não me engano, de 2021, vou poder até falar aqui, que eu até trouxe ela aqui também, entre outras portarias, né, que respaldam a nossa atuação profissional. Tivemos uma aprovação de uma lei, né, que também nos insere na equipe mínima de estratégia de saúde da família, e, assim, eu acredito que o céu é o limite para a atuação dos nossos profissionais dentro dessas e outras complexidades. Então vamos cutucar um pouquinho aqui. Vamos lá. Porque nós estamos aqui, se o fisioterapeuta pode atuar ambulatoriamente, vamos dizer, eu sou fisioterapeuta, eu tenho a minha clínica, eu preciso ser chancelado por algum médico? Claro que não, né? O fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiovascular, ele é um profissional de primeiro contato. Ele não necessita ter encaminhamento de outro profissional para atender o seu paciente. Então, realmente... Eu preciso ter um médico presente na minha sala para eu poder trabalhar? Em hipótese alguma, né? Como um profissional autônomo, e essa autonomia é garantida, inclusive, pela última decisão da Justiça Federal, o profissional ele pode atuar sem a presença de qualquer outro profissional dentro de seu consultório. Então, deixar claro para vocês, quem tem dúvida, fisioterapeuta que tem dúvida, vai trabalhar na área cardiovascular, a gente tem autonomia para atuar com os pacientes cardiopatas, com alterações de síndromes metabólicas, pacientes pneumopatas. Nós temos autonomia para atuar de maneira independente, tá?
Mas eu sempre gosto de alertar que, primeiro, a gente tem que saber fazer uma boa avaliação. A gente tem que saber qual o risco desse paciente. Nós temos dentro das doenças cardiovasculares, a gente tem doenças boas, tipo paciente com risco moderado. Lógico, não estou falando de paciente de baixo risco. Pessoas de baixo risco, que nem são pacientes, eles vão para academia. Agora, se está com risco moderado, um risco alto, muito alto, você consegue estratificar isso e você dizer se tem condições de atender aquele paciente ou não. Você pode chegar e falar, olha, esse tipo de paciente eu não tenho condições de atender na minha clínica, porque se der alguma intercorrência eu não tenho suporte. Ou não, esse tipo de paciente eu atendo tranquilamente aqui na minha clínica. Não tem problema nenhum. E a minoria dos pacientes são de alto risco. E esses pacientes de alto risco, muitas das vezes, eles têm que ser vistos dentro de uma unidade hospitalar. Tá? E os outros pacientes, se a gente fizer uma boa avaliação pré-participação, a gente sabe a intercorrência, qual tipo de intercorrência que pode acontecer, quando ela vai acontecer e o que eu vou fazer se acontecer. Tá? Então, deixar bem claro que o fisioterapeuta ele atua de maneira independente. Só fala uma coisa, aprenda a avaliar e estratificar o risco do seu paciente para você não cometer erro. Tá? Fora isso, o fisioterapeuta atua independentemente. Exatamente, doutor Leonardo Alves. Inclusive, é importante mencionar que o fisioterapeuta ele tem autonomia para prescrever o seu tratamento. Se ele receber a prescrição de outro profissional, um médico, prescrever a atuação que ele deve realizar no paciente, né, ele está infringindo ao nosso Código de Ética Profissional. Né? E se tiver qualquer intercorrência, quem responde não é o médico que encaminhou ou prescreveu, é o profissional, é o fisioterapeuta, que é quem é responsável pelo ato profissional. Então, ele não só responde de forma criminal, como também responde de forma ética no Tribunal de Ética da Profissão, que é o nosso Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, gente, qualifique-se. Responsável pelo atendimento, pelo paciente, em fisioterapia, é você. E outra coisa, falando disso, falando da avaliação, dentro da cardiovascular, a gente precisa muito de fazer alguns testes. Tá? Por exemplo, aqui na clínica, 100% dos meus pacientes de reabilitação cardíaca e metabólica, eles fazem ergospirometria. Tá? A gente tem o teste ergospirométrico, não somente como porta de entrada, como avaliação pré-participação, como acompanhamento do tratamento, até para poder quantificar. O fisioterapeuta, ele, quando capacitado, ele pode estar fazendo esse teste? Exatamente. O fisioterapeuta ele está apto para a realização desde que esteja capacitado. É importante que os nossos profissionais saibam que eles podem não só realizar, né, esses procedimentos, como também solicitar, não só esses procedimentos, como também exames complementares. Né? E, em negativa, o profissional ele pode encaminhar a denúncia para o conselho profissional, né, para o nosso CREFITO, para que o nosso CREFITO possa tomar as medidas cabíveis, inclusive em relação à prescrição. A gente vem notificando médicos que continuam, né, alguns deles, desrespeitando a autonomia dos nossos profissionais, prescrevendo o ato profissional. E o nosso profissional pode sim denunciar para o nosso conselho de classe, que o nosso conselho de classe notificará esse médico, né, e, em último caso, seguirá com medidas judiciais. Então, se você tiver o seu direito negado, seja através de exame complementar que você fez, seja através de um ato profissional, denuncie ao CREFITO 2. É porque é importante isso da solicitação de exames, porque, assim, trabalhar com reabilitação cardíaca, metabólica, assim, a gente está numa linha muito tênue entre fazer o bem e fazer o mal para o paciente, né? E todas as áreas têm, mas na cardiovascular a gente sabe que fazer o mal ali, às vezes, é matar o paciente, né? Então, se a gente não tem o poder de pegar aquele indivíduo que a gente sabe que, por exemplo, tem um limiar isquêmico, mas a gente não sabe onde está esse limiar isquêmico, como que eu vou tratar ele? Eu não posso chegar e pegar um paciente com limiar isquêmico, eu vou fazer um teste caminhado de 6 minutos. Cara, não vai me dar resultado ainda. Eu acho perigoso fazer esse tipo de teste para esse paciente. Eu tenho que chegar, poder fazer, posso solicitar uma cintilo
para esse paciente para ver se ele faz isquemia durante o esforço, e aí eu sabia solicitar esse exame, eu posso solicitar, na minha clínica eu não tenho uma ergospirometria, eu posso solicitar um teste cardiopulmonar, uma ergospirometria? Pode, o fisioterapeuta pode. Até porque isso que vai garantir o resultado do seu tratamento e segurança para você. Para você depois não estar respondendo por ter feito um tratamento empírico de maneira leiga com o seu paciente. Exatamente, exatamente. E a nossa resolução que disciplina o nosso código de ética profissional, ele traz bem claro que o profissional ele deve aceitar apenas, né, serviço ou função em que esteja capacitado para realizar. Então, se você não tem a capacitação adequada para tratar dentro da área de fisioterapia cardiovascular, não deve realmente atuar nessa área. E tampouco solicitar exames, enfim, que poderão ser utilizados apenas por aqueles que têm a capacitação adequada para poder subsidiar o seu ato profissional. Isso é importante até para valorizar o profissional, né? Porque quando você tem segurança que faz, o paciente percebe que você tem segurança, você valoriza a sua profissão. Porque senão daqui a pouco o pessoal vai chegar, não faz cardio, não faz reabilitação cardíaca não, porque o risco é maior do que não fazer. Na verdade, quando você tem um profissional gabaritado, capacitado para fazer isso, os resultados são absurdos com o paciente. Eu tenho paciente que chegou para mim com uma doença microvascular, coronariana microvascular. Isso quer dizer, para quem não entende, a microcirculação, ela acaba você não consegue colocar um stent, você não consegue fazer a cirurgia que vai fazer a revascularização daquela área, tá? E a única saída é o tratamento farmacológico e a fisioterapia cardiovascular. Isso está na diretriz de síndrome coronariana, tá? Então a gente precisa fazer a reabilitação. Meu paciente, ele mora, sei lá, 500 metros daqui, para chegar aqui na clínica, ele tinha que parar 4 vezes com dor no peito. Tá? Ele veio fazendo a reabilitação, já está comigo aí uns 3 anos, ele está correndo. O cara está correndo, ele consegue fazer obra na casa dele, fazer mudanças na casa dele sem ter dor. E coisa que não era possível há 3 anos atrás. Por quê? Justamente quando a reabilitação, na verdade, chegou, ele foi no cardiologista, o cardiologista identificou a doença da microcirculação dele, chegou, falou para ele assim, sinto muito, mas eu não posso fazer mais nada por você. Aí esse paciente não se contentou, resolveu procurar outro cardiologista. Aí outro cardiologista, ele contou a história e falou, se ele não sabe o que fazer, deixa comigo que eu sei. Ele indicou e colocou lá, em caminho para reabilitação cardíaca. Cara, fez um diferencial absurdo na vida desse paciente. Tá? Então, a fisioterapia cardiovascular bem feita muda e é o que eu falo, né? A gente ajuda a resgatar o prazer de viver das pessoas. Porque meus pacientes, quando chegam aqui para mim, que tiveram um problema cardiovascular, falam, cara, perdi o prazer de viver. Eu tenho medo de fazer qualquer coisa, eu tenho medo de sair na rua, no mercado, fazer compras, porque eu acho que eu vou morrer a qualquer momento. E aí, quando ele chega para reabilitar, eles parecem uma vela apagada, eles chegam aqui assim, ó. Aí com 3, 4 meses, o cara tá aceso, tá falando, tá animando, tá alegre, você é o mesmo paciente. Só acha que vê outro paciente ali. Que bacana, né? E vocês veem que, na verdade, isso é fisioterapia cardiovascular, né? A reabilitação se deu quando esse paciente, né, foi no médico, né, e ele já tinha uma atenção de uma nutricionista, então já estava alinhando a alimentação dele. Mas quando ele vem para a fisioterapia cardiovascular, né, e tem toda essa atenção do Dr. Leonardo Alves, que está trazendo como exemplo aqui, ele está ali recebendo uma atenção em fisioterapia cardiovascular, que vai somar, né, em todo esse processo da atenção que aquele médico deu inicialmente, que a nutricionista está dando, e na soma do trabalho desses profissionais de saúde, isso sim é a reabilitação, né, cardiovascular. Então, na verdade, é importante que o médico encaminhe para a fisioterapia cardiovascular, né? Que às vezes acontece do médico encaminhar, olha, eu vou encaminhar para a reabilitação cardiovascular. Então, a gente tem que já começar a sinalizar para esse médico desde a origem, né, que ele está fazendo encaminhamento
para a fisioterapia cardiovascular. E esse milagre que está acontecendo está vindo do fisioterapeuta cardiovascular somado àquela atenção que aquele médico, que o nutricionista. Então, parabéns, né? Eu acho que assim, a sua referência, a referência que você traz aqui para a gente hoje, na verdade, é uma referência e, se seguida por todos os nossos profissionais, nós poderemos apresentar, não só para todas as classes profissionais de saúde, o médico, mas principalmente para o gestor, o custo e efetividade que isso dá, né? Olha só a diminuição do custo que você vai ter com medicamento, né, com internação, morbidade e quanto custa, qual é o preço, qual é o valor de você ser feliz, de você poder voltar a ter uma vida digna, né, de correr, né, e de ser inserido de novo na sociedade. Né? Muitas vezes, hoje, cada vez mais, nós estamos indivíduos mais jovens tendo problemas cardiovasculares. Muitas das vezes afastados do seu trabalho e se colocar de maneira isolada. O cara não pode trabalhar porque tem um problema cardíaco. Se ele não for reabilitado, cada vez mais vai diminuir a qualidade de vida dele, não vai aproveitar a família, nem nada. E a gente sabe que muitas das vezes esse paciente, ele pode ser reabilitado e voltar a ter uma vida normal. Normal de normal mesmo. Quantos pacientes eu já reabilitei e o cara voltou a correr, voltou a correr uma maratona, dependendo do caso. O cara volta à atividade física, ele volta a trabalhar, ele volta a ser economicamente ativo, ele volta a promover uma receita para a casa dele, tá? Acho que ninguém gosta de ficar encostado pelo INSS nem nada. Então, aí, ó, INSS já passa a ser uma questão, né, de um impacto, né, público. Imagina quantas pessoas, né, nós temos hoje afastados aí, ou aposentados por causa de, certamente, patologias cardíacas, né, por conta da falta de informação e de conhecimento. Né, seja de peritos do INSS, né, seja de gestores em âmbito federal, estadual. Olha só, né, o que o conhecimento não poderia estar fazendo, reinserindo essas pessoas no seu trabalho, né, no seu ambiente laboral. O que a gente pode fazer, né, se realmente a gente tiver aí fisioterapeutas especialistas fazendo a diferença e principalmente divulgando aí a diferença que vem fazendo em todo o meio. Eu listei algumas coisinhas aqui na nossa resolução, para não esquecer de nada, né? E aqui está o fisioterapeuta poder prescrever e executar condicionamento físico, fortalecimento muscular. Qual é a sua ideia disso, do fisioterapeuta estar trabalhando com isso? Então, existem muitas dúvidas, porque a gente tem ali um divisor de águas entre a profissão de fisioterapeuta e do profissional de educação física. É claro que a regulamentação legal da fisioterapia deixa claro que a fisioterapia é um ato privativo do fisioterapeuta. E a regulamentação da educação física não traz que o seu ato é privativo daquela profissão. Então, se o fisioterapeuta necessitar utilizar os recursos, sejam de condicionamento físico, de uma academia, para fazer um fortalecimento muscular, para fazer um condicionamento, para poder prevenir diversas patologias ou promover a saúde, ele pode e ele deve utilizar. Né? Afinal de contas, até qualquer pessoa pode utilizar, qualquer pessoa pode ter uma academia em casa e utilizar todos aqueles recursos. Então, o que a gente deve fazer e estimular sempre os nossos profissionais é não só utilizar todos esses recursos, mas principalmente trabalhar de forma integrada com um profissional de educação física, né, encaminhando os seus pacientes quando já tiverem a alta, né, e tiverem a possibilidade de agregar valor, seja com alguma atividade esportiva, né, e seja com alguma outra atividade. Eu acho que é muito importante, inclusive para o processo de reabilitação, essa atuação inter e transdisciplinar. Então, eu acho que essas limitações não existem, o fisioterapeuta deve sim continuar fazendo a diferença utilizando este e outros recursos. E se tiver qualquer uma intercorrência, qualquer problema, eu acho que é importante que o profissional também saiba que o conselho que pode fiscalizar o seu lado profissional é o conselho de fisioterapia e terapia ocupacional. Nenhum outro conselho pode fiscalizar.
Se isso acontecer, ele pode denunciar para o CREFITO 2, né? Ou até ele pode fazer um registro numa delegacia de polícia, né? Porque realmente é ilegal, né? E está sendo fiscalizado por um outro conselho de outra profissão de saúde, também pode seguir com essa medida, mas encaminhando posteriormente essa denúncia para o CREFITO 2, para o CREFITO 2 possa seguir com as medidas cabíveis. É importante que o profissional entenda, né, e se aproprie de que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, autônomo e tem todas as condições para fazer a diferença na vida de cada um dos seus pacientes. Eu deixo bem claro que, tipo, eu tenho a minha clínica aqui. Se alguém, a minha clínica é uma clínica de fisioterapia, tem fisioterapeutas, tem nutricionista, tem médicos. Se chegar o conselho de medicina, ele só pode fiscalizar o médico. Ele não pode fiscalizar a fisioterapia e nem a nutrição. Se chegar o conselho de nutrição, só fiscaliza a área de nutrição. E para fiscalizar a área de fisioterapia, só fisioterapeuta. Inclusive em termos de auditoria também. Só quem pode auditar a fisioterapia é fisioterapeuta. Tá? Que acontece muito no plano de saúde. Você tem enfermeiros, você tem médicos auditando a fisioterapia. Quem tem que auditar a fisioterapia é fisioterapeuta. Então tem que contratar um fisioterapeuta para poder fazer a auditoria. Então, na área da fisioterapia, que é a fisioterapia cardiovascular na clínica, se eu tiver que ser fiscalizado, é somente como fisioterapeuta. Se chegar, chegou o CRM, o Conselho de Medicina, me desculpa, não entra. Se quiser forçar a entrada, eu chamo a polícia. Porque a clínica é minha, a clínica privada não vai entrar. E o fisioterapeuta tem que saber disso, e não importa qual seja a profissão. Você entra no outro dia e fiscalizar o conselho de administração. Porque no meu alvará é a parte de capacitação, de cursos que eu tenho. E aí o conselho de administração chegou, não. Isso daí é da parte de administração. Eu falei, não, eu estou fazendo que estava em capacitação e aprimoramento técnico. E aí eles queriam pegar me fiscalizar. Eu falei, não existe, aqui não tem nada de administração. Que aparece coisas loucas, assim. Quem está no mercado sabe que todo mundo quer ganhar um dinheiro, cada um quer beliscar um empresário de alguma forma, né? Exatamente. A gente também tem trabalhado essa questão da auditoria com as operadoras de saúde. Realmente o fisioterapeuta deve ser contratado para realizar as auditorias na área da fisioterapia, terapeuta ocupacional na área de terapia ocupacional. E também a gente vem trabalhando em relação às questões que envolvem a perícia, né? A própria perícia até judicial, extrajudicial, a própria assistência técnica. Por quê? A perícia é uma perícia em saúde, né? Não é uma perícia médica. A perícia em saúde, todos os atores de saúde poderiam estar realizando essa perícia. É claro que existem aqueles que têm uma melhor expertise para atuar naquela área. E o fisioterapeuta cardiovascular tem uma melhor expertise para atuar nas perícias que envolvem as sobrecargas cardíacas em relação à função laboral. Em cada especialidade da nossa profissão, a gente tem essa especificidade e esse grande universo de oportunidade. É importante que os nossos colegas ocupem esses espaços. Temos, inclusive, jurisprudências que nos são favoráveis em relação à nossa atuação, não só em auditoria, mas também em relação à perícia e em relação a todas as áreas de atuação dos nossos profissionais. E assim, como aí eu que vou falar um pouquinho da área, quando a pessoa está a resolução, tem a área hospitalar e tem a área ambulatorial. A ambulatorial se confunde um pouco com a domiciliar, porque tem muitos pacientes que não tem como ir até uma clínica, e muitas das vezes não existe a clínica para o paciente ir. E aí o fisioterapeuta vai na casa do paciente. E aí você tem que saber que na residência você precisa fazer uma consulta, precisa avaliar esse paciente, precisa montar um prontuário na casa do paciente, você traçar um plano de tratamento para aquele paciente. No hospital é um pouco diferente. Muitas das vezes no hospital, que seria a fase 1 e o início da fase 2 ali do paciente, que você quer evitar complicações, você quer que ele pelo menos saia igual da mesma condições que ele entrou no hospital.
Então, a maneira de ver o paciente é até diferente, porque no hospital eu tenho que tomar cuidado de ventilação invasiva, coisa que eu não vou ver na parte ambulatorial. Muitas das vezes o paciente tem dispositivos de circulação que no ambulatorial você não vai encontrar. Então, são especialidades também diferentes. Dentro da cardio existe subespecialidade que eu vou chegar, vou trabalhar com cardio-intensivismo, vou trabalhar com cardiopediatria, vou trabalhar com a parte da reabilitação cardíaca, que ficou com esse nome de reabilitação cardíaca, mas ambulatorial, fisioterapia cardiovascular ambulatorial. E que cada uma tem uma. Então, dentro da própria fisioterapia cardiovascular, tem subespecialidades. E aí as sociedades científicas que vão acabar cuidando disso, né? Da gente colocar, que nem toda festa que eu chego, sou fisioterapeuta, porra, tô com uma dor no meu ombro, eu falo, cara, só trato de coração e pulmão. E é até bom que as pessoas nunca querem ter problemas de coração e pulmão. Mas entender que a fisioterapia tem suas especialidades e muitas das vezes tem suas subespecialidades. É importante demais, na verdade, esse avanço, né? O próprio avanço científico, o avanço técnico, né? Gera demanda social, que é a necessidade de evolução e crescimento, né? E a própria criação de entidades que possam cuidar dessas demandas e sinalizar para o nosso Conselho Federal a necessidade de regulamentações, né? Como foi sinalizado aí, até o prefeito 2 sinalizou a necessidade da criação da especialidade em fisioterapia nas urgências e emergência, né? E também sinalizou a necessidade da especialidade em fisioterapia vestibular. Então, teve algum episódio anterior, quem quiser ver, o Mariel estava aqui comigo, nós conversamos. Então, quem quiser ver um pouquinho mais qual o papel do fisioterapeuta na emergência, e dentro nós conversamos da emergência cardiovascular também, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da atuação do fisioterapeuta. Exatamente. O doutor Mariel faz parte da família Crefito 2 também, né? Uma pessoa que vem conosco aí dando as mãos e lutando aí para evidenciar ainda mais a importância, né, e a atuação dessa nova especialidade aí dentro da nossa profissão, né? E muito importante isso que você traz em relação à atuação da fisioterapia cardiovascular nos ambientes, seja hospitalar, ambulatorial, domiciliar, em qualquer ambiente, do profissional ter aí realmente o zelo pelo seu prontuário. Quando é no hospital, claro que já existe um prontuário, mas a existência do prontuário não exime ali a responsabilidade do fisioterapeuta em realizar o seu diagnóstico fisioterapêutico também, né? E a sua conduta, a sua propedêutica. É importante demais essa organização, inclusive para poder fazer com que todo o time ali que participa daquela atenção no hospital conheça realmente a fisioterapia cardiovascular, que é outro nível, né? Quando nós estamos falando de legislação, é sempre bom lembrar, tipo, eu tenho um prontuário, ele é importante também para me proteger. Porque se eu coloco lá no meu prontuário que o paciente já chegou com alguma alteração e por conta dessa alteração eu não realizei os procedimentos da reabilitação, como já aconteceu aqui comigo, paciente chegar, paciente vinha porque tinha uma fibrilação atrial, uma bradicardia, mas depois de 2 anos ele chegou para mim e falou: Léo, estou cansado hoje. Quando eu olhei, estava com turgência jugular, estava com edema de membro inferior e criptobase. Aí eu coloquei no prontuário, paciente com uma insuficiência cardíaca aguda, e que eu falei: não, você tem que ir para o hospital. Encaminhei para o hospital, tá? Nesse paciente eu acompanhei ele até o hospital. O paciente fez uma bradicardia, fez uma insuficiência cardíaca por baixo débito, e teve que fazer implante no marca-passo. E que foi da fisioterapia. Ele saiu da fisioterapia porque eu encaminhei ele para o hospital. O fisioterapeuta tem que saber encaminhar. Eu posso pegar e fazer encaminhamento para o hospital. Eu estou vendo, eu fiz a avaliação do paciente, o paciente estava com um quadro de insuficiência cardíaca. E naquele dia eu não realizei a fisioterapia. Ou quando já chegou o paciente que não tinha fibrilação atrial e chegou aqui com sinais de fibrilação atrial. Eu também não posso fazer a fisioterapia e tem que caminhar para o hospital.
Porque vai que esse paciente faz um trombo e depois vai fazer um AVC. E aí, quem foi o responsável? O fisioterapeuta não tem que ter medo, não. Tem que chegar... Cara, nesse paciente da fibrilação atrial, eu rodei um eletro na clínica, tá? Não rodei o eletro, mas eu rodei um eletro, vi que o paciente estava em fibrilação atrial, anexei o eletro ao meu relatório e me mandei para o hospital. Lógico que eu não loguei o eletro, mas por que eu não posso realizar um eletro no paciente? Não é invasivo, não faz mal nenhum, deitou ali, rodei o eletro, está em fibrilação atrial. E quando ele chegou no hospital, tinha revertido a fibrilação atrial. Então é intermitente. E eu consegui registrar na clínica. Foi bom, porque o paciente pôde medicar e fazer um tratamento melhor e continuar a reabilitação cardíaca. E é obrigatório ali o preenchimento do prontuário. Você ter esse prontuário. É importante você trazer isso, porque, na verdade, esse prontuário, muitas das vezes, é o que salva o profissional. Nós tivemos alguns casos já de óbito, inclusive de paciente, onde o prontuário fez a diferença não só dentro do Tribunal de Ética para poder inocentar esse profissional, mas também na Justiça, mostrando que todo o cuidado foi feito como deveria ter sido feito, né? E o profissional não teve ali nenhuma interferência negativa para que aquela intercorrência acontecesse. Então, muito importante trazer essa informação. Além de outras regulamentações que nós temos também, né? Como a nossa resolução que trata os parâmetros essenciais, às vezes o colega lá na ponta quer ganhar pelo volume, pela quantidade de atendimento e acaba prestando uma assistência num tempo que não permite uma assistência de qualidade, indo contra a nossa resolução de parâmetros essenciais. Então é importante também observar as outras resoluções, né, como a do parâmetros essenciais, a própria resolução do referencial de procedimentos, né, que traz ali uma média de uma base de precificação, não pode ser abaixo daquela base, pode ser acima, mas não abaixo. É o que eu falo, né? Assim, um profissional que se dedica a estudar, a se capacitar naquela área, cara, não tem que estar nem perto dessa base que é colocada aí. Exatamente. Entendeu? As pessoas podem achar absurdo, eu tenho meu preço, tá? E vou te falar que tem muita gente que paga. Fazer o trabalho comigo não é trabalho, não é caro, quer dizer, não é barato, tá? Não é barato, mas na verdade tudo que eu dou para o paciente, que eu entrego para o paciente, que eu estava até conversando com o Leonardo Fonseca no outro podcast, quais os valores que você está agregando no seu atendimento. O paciente, ele consegue ver que tem valor em tratar contigo e não tratar com fulano. Então, o fisioterapeuta tem que aprender a fazer isso, a aprender a agregar valor. Por que você vai tratar comigo e não vai tratar com o Zezinho? O Zezinho é mais barato. Você tem coragem de entregar teu coração na mão do Zezinho? É o que eu falo. O que eu faço de produto na minha clínica? O produto na minha clínica é resgatar o prazer de viver. E a fisioterapia cardiovascular é a ferramenta que eu uso para resgatar o prazer de viver no paciente. Então a gente tem que entender, isso aí é papo para quem quer empreender e tudo, não só empreender em criar uma clínica, mas empreender em você se promover como profissional, e a gente tem que ter produtos, vender para o paciente emoções. O que você está disposto a entregar para o paciente? Vou fazer só uma reabilitação cardíaca. Tudo bem, tem milhões de pessoas que fazem reabilitação cardíaca, mas qual é o seu diferencial? Quem é você para eu poder pagar você e não pagar os outros? Meus pacientes, eles, graças a Deus, eles não reclamam do valor. Não reclamam do valor. Eu sei que tem paciente que não tem como pagar o meu preço. Tá? Mas eu também estudei o suficiente e forneço, cara, se eu tiver que fazer uma reabilitação na casa do paciente, a quantidade de equipamento eu levo para casa do paciente para poder ter segurança no que eu estou fazendo, para poder quantificar o meu trabalho, mostrar resultados e o paciente realmente melhorar. Isso tudo são valores que eu agrego que eu coloco no meu preço. E na verdade não é um preço, você não tem preço, você tem valor, né? Então quanto vale, né, o que eu posso oferecer para você? Então isso é valor. E aí o paciente, se ele
fala que o teu preço é caro, é porque ele não viu o valor no que você está entregando. Exatamente. E eu acho que é importante exatamente que cada profissional, cada fisioterapeuta consiga absorver um pouquinho, né, dessa teoria que a gente está trazendo aqui, dessa realidade que a gente está trazendo aqui em relação à profissão. Né? Porque se o município precisa contratar minimamente 10 fisioterapeutas para poder cumprir com a legislação vigente, e se a gente começa a competir ali para aquela oportunidade, né, pelo menor preço, vai ser o menor preço que vai ficar. Agora, se ele não encontrar um profissional que aceite aquele menor preço, ele vai ter que pagar realmente o que o nosso profissional vale. E é isso que a gente vem sensibilizando. Alguns, às vezes, até justificam. Ah, mas é a oportunidade que eu tive. É a oportunidade que você teve, talvez, pela falta de uma maior capacitação para entregar mais valor naquele serviço, né? Para entregar mais resultado naquele serviço. Porque certamente quem entrega o resultado, que é isso, né? Você conseguir fazer com que a pessoa, primeiro, venha a óbito, né? Você impede que ela venha a óbito. Segundo, você faz com que ela diminua a necessidade de uso de medicamentos, a necessidade de internação, de hospitalização, e você devolve a pessoa o prazer de viver, né? E isso não tem preço, né? A felicidade não tem preço. E quando, assim, a gente tem que investir em tecnologia, em qualquer área da fisioterapia, não só na cardiovascular. Eu posso falar da cardiovascular, que é onde eu atuo, então eu tenho que medir força do paciente, seja de hipertensão pulmonar, seja de quadríceps, eu preciso medir força, quantificar. Existem dispositivos que eu uso para medir isso. E aí eu consigo calcular de 3 em 3 meses, fazer a reavaliação e falar que você melhorou. Eu trabalho muito com treinamento respiratório. Então, eu tenho a avaliação de quando eu comecei e consigo acompanhar a evolução desses pacientes. Todos esses dispositivos computadorizados que acabam... Fica mais caro para o fisioterapeuta investir, mas pode ter certeza que vai ter retorno. E acaba sendo barato o investimento. Você olha assim, cara, em 2 meses você paga o investimento que você fez. Tá? E aí eu posso falar de milhões de outras coisas. Eu tenho a monitorização da frequência cardíaca no paciente, mostrar e falar, olha, com a intensidade que você estava fazendo, sua frequência chegava a X, agora chega a X menos Y. Você em repouso estava com frequência de Z, agora está com Z menos R. E aí você vai colocando tudo isso daí, mostrando que o paciente está melhorando. E aí você fala, um dos índices que a gente usa é o VO2. Tá? O VO2 é o consumo de oxigênio do músculo do corpo. E ele consegue extrair do oxigênio para produzir energia. Se você aumenta o VO2 do paciente, você diminui a mortalidade dele. E aí você pode provar e falar que, ó, diminui a sua mortalidade. Eu consigo provar, não é assim subjetivo. Ah, tá melhor, tá pior. Não, tá melhor. Cara, tá melhor, qualquer efeito placebo pode ser melhor. E eu falo aqui, ó, você tá melhor por conta disso, por conta disso, por conta disso, por conta disso. Por conta disso, você vai ter um prognóstico de sobreviver de mais 10 anos, sem ter problema cardiovascular. E a espirometria me dá isso. Eu consigo ver como é que vai ser nos próximos 10 anos para esse indivíduo. Eu tenho 2 indivíduos com a mesma característica clínica, com a mesma idade, e eu for medir o VO2 desses dois, quem tiver um VO2 maior morre menos, por doenças naturais. Quem tiver um VO2 menor vai morrer mais. Então, se eu melhoro o VO2 do meu paciente, eu estou dando vida para ele. Eu estou acrescentando anos de vida para ele e comprovado cientificamente. Eu não estou vendendo isso para o paciente só para ele fazer a reabilitação, não. Isso é fato. Isso daí está em qualquer artigo científico, você vai encontrar isso. E o fisioterapeuta tem que se capacitar, ele tem que fazer cursos, ele tem que ler muito, estudar muito. Aquele fisioterapeuta que acha que vai sair da faculdade. Eu sei fazer fisioterapia, eu faço tudo na fisioterapia e vai continuar sem estudar, tá louco. Eu com 20 anos de formado, não estudei tanto. Esse ano eu estudo mais do que estudei ano passado.
Cada ano que passa, eu quero ver onde isso vai parar. Cada ano eu faço mais, eu estudo mais. É muito importante, na verdade, não só o estudo, mas também o investimento em tecnologia. Eu acho que assim, a gente só consegue chegar num lugar diferente se a gente fizer realmente um caminho diferente, né? Você agregar valor, né, ao que você faz. Então, o que eu posso fazer para agregar valor em relação àquilo que eu faço, para oferecer melhor resultado, né, para observar exatamente como está sendo aquela conduta que eu estou realizando, né? Então, esse investimento, ele faz toda a diferença. E o que a gente vem sempre aqui estimulando os nossos colegas, né, a seguirem um caminho da fisioterapia baseada em evidências, né, da gente realmente ter, hoje que tem um acesso, antigamente nós não tínhamos, que às vezes ir lá no UFRJ, solicitar uma semana depois de pegar. Exatamente, os artigos científicos, né? Hoje em dia vocês conseguem acessar isso no celular de vocês. Inclusive, a gente está buscando algumas parcerias para poder orientar os nossos profissionais a procurarem realmente seguir esse caminho, né, de buscar o que tem de mais atual para o tratamento específico daquelas complexidades e poderem utilizar isso, né, com uma segurança maior de que vão ter um resultado melhor para aquela assistência, ao invés de tentar manter sempre aquela conduta, né, clássica, né, que sempre realizou durante toda a vida profissional. Tem que ter um investimento em estudo, em atualização, né, e principalmente em fazer a diferença, né, na vida daquele paciente. Você pegar e falar, na respiratória eu vejo muito disso, né, as pessoas realizando condutas que se realizavam na década de 80 e hoje continuam realizando da mesma forma. Eu falo, cara, em 40 anos não inventaram nada melhor. Não é possível, cara. Eu venho fazer, eu fico assim com vergonha de chegar e falar, não, o que eu faço, todo mundo chega aqui na clínica e fala, não, Léo, você faz uma fisioterapia respiratória diferente. Eu falo, não, uma fisioterapia respiratória moderna. Cara, isso é vergonhoso para mim. E cai para nós, né, doutor Leonardo? Como é que você vai obter um resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre? Não, estou seguindo sempre esse caminho e cai sempre naquele buraco. Não sei por que eu caio sempre naquele buraco. Você sempre vai cair naquele buraco, você segue o mesmo caminho. Você quer chegar num local diferente? Siga um caminho diferente. Atualize-se, né? Procure realmente basear a sua atuação profissional na fisioterapia baseada em evidência, invista em tecnologia e, principalmente, valorize-se, né? Eu acho que a principal pessoa, né, que deve investir para que a sua valorização aconteça é você mesmo. Se você não se valorizar, você vai ser lembrado. Você prefere o quê? Né, que o paciente fale, olha, vai ali naquele profissional que ele é baratinho. Ou você prefere que ele faça o seguinte, encaminhe da seguinte forma, olha, procure aquele profissional porque ele vai resolver o seu problema, ele resolveu o meu. Ele vai conseguir te oferecer, né, a cura do seu problema. O que você quer? Né? Qual encaminhamento você quer que seja feito? E assim, também eu acho importante, a gente entende que tem profissionais, e é aquela história do Toshine, né? Vende mais porque está sempre fresquinho, está sempre fresquinho porque vende mais. Assim, tem profissionais que não tem o recurso para estudar, e aí por isso eu venho fazendo dessa forma, e aí vem cobrando menos, e aí eu não tenho, continuo sem recurso, continuo cobrando menos, e você, como colega, acaba tem cético. Você vai falar, porque o fulano de tal é ruim. Na verdade é o seguinte, ele tem uma visão diferente da minha, a minha visão é essa, eu entrego resultados. Agora pergunta se ele entrega resultado. E aquele profissional que acha, para começar, o profissional que pensa dessa forma, ele está se desvalorizando. Ele chega e fala, eu não consigo me capacitar porque eu ganho mal. Mas eu ganho mal porque eu não estou me capacitando. E aí você tem que quebrar isso. Você tem que chegar e falar, cara, vamos investir um pouquinho em capacitação, porque eu vou conseguir dar um passo maior e ganhar mais para poder investir mais. Exatamente. E tem exames físicos também que conseguem ali, na verdade, ajudar muito, né, na condução do seu tratamento. Né? Hoje, na nossa época, não tinha, mas hoje você tem entidades como o próprio Crefito 2 que vem realizando capacitações gratuitas
com a ajuda de alguns colegas, como o senhor mesmo que vem fazendo essas capacitações no CREFIT 2, outros colegas mais referências na profissão. Então, hoje é muito mais fácil ter acesso a esse conhecimento. Né? E a investigação para saber o que fazer. Hoje você tem acesso até gratuito a essas informações na palma da sua mão. Sabe? Então, assim, existe também, por um lado, um certo comodismo, né, de alguns que não querem ter o trabalho de correr atrás para poder fazer mais, fazer a diferença. E é isso que a gente vem estimulando, né, os colegas. Vale a pena realmente investir um pouco mais do seu tempo, se dedicar a participar de capacitações e, através dessas capacitações, do conhecimento e desse crescimento pessoal, você oferecer mais, ter resultados com a sua assistência. E com isso, ser valorizado por isso. E com isso, com essa valorização, conseguir investir mais em você mesmo, né? Comprando equipamentos, recursos e sendo a mão de Deus na vida de seus pacientes. Eu acho que é isso que a gente tem que passar, tá? A atuação do fisioterapeuta cardiovascular, que a gente no final acabou saindo. Fisioterapeuta cardiovascular é um profissional de primeiro contato. Quem tiver problemas cardiovasculares não precisa ser encaminhado pelo médico. Você, paciente que está escutando a gente agora, se você tem algum problema ou conhece alguém que tenha, ele pode procurar diretamente, ou você pode procurar diretamente o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é um profissional capaz de fazer a avaliação, solicitar exames que, se forem necessários, e prescrever a reabilitação, a fisioterapia cardiovascular. Tá? Então é importante o fisioterapeuta saber disso. Agora, Vini, queria te dar esses minutos aí, estamos chegando ao final, já 1 hora de bate-papo aqui. Queria que você deixasse uma mensagem para os fisioterapeutas que já estão há muito tempo no mercado e fisioterapeutas que estão entrando no mercado também, esses recém-formados. Queria que dar esse minuto aí para você falar. Então, bom, primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar com meu amigo Dr. Leonardo Alves aqui nesse importante bate-papo, né? Eu acho que são momentos como esse, né, que nos permitem estar compartilhando aqui não só ideias, mas também sonhos, né? Eu acho que quando a gente compartilha sonho, uma inserção da nossa profissão, mas principalmente da valorização, que a gente vem lutando tanto pela valorização da nossa profissão, também a gente vem lutando muito por reconhecimento. Infelizmente, isso tudo que a gente está falando aqui, muitos profissionais de saúde não conhecem, não têm esse reconhecimento, seja médico, até gestores, né? A sociedade, de uma forma geral, não conhecem isso que o fisioterapeuta faz, então é tão importante a gente fazer bem feito para que todos conheçam, né, e possam também aí gerar aí mais inserção dos nossos profissionais e respeito também, né, que a gente vem lutando pelo respeito dos nossos profissionais. Nós temos várias leis, eu até trouxe aqui algumas delas, leis, portarias, que inserem de forma obrigatória, né, os nossos profissionais em hospitais, em ambulatórios, em enfermarias. Tem aqui também a política voltada especificamente para a atuação dos nossos profissionais na atenção primária em saúde. Então, assim, existe várias oportunidades de atuação do nosso profissional, mundo afora. Né? E é importante que cada um dos nossos colegas se capacitem, procurem realmente conhecer da legislação, procurem conhecer da atuação profissional, e ocupem esses espaços, né? E ocupando esses espaços que façam a diferença, né? Que sejam mão de Deus na vida das pessoas, porque só assim a gente vai conseguir elevar o nível, né? O CREFIT 2 vem aí lutando ao lado de cada entidade, de cada colega, como o Dr. Leonardo Alves, a gente já teve até aqui algumas conversas aqui de algumas propostas, alguns projetos para gerar ainda mais inserção dos nossos profissionais, né? Fora a nossa luta por capacitação, a gente vem lutando muito pela melhoria do piso, através da aprovação do piso nacional, do piso estadual, também a melhoria do piso estadual, dos pisos municipais, mas também principalmente em relação à nossa valorização junto aos planos de saúde, às home care. Enfim, são tantas lutas, tantas bandeiras, que eu acredito que a gente vai conseguir conquistar essas lutas, né? Transformar esses sonhos em realidade, acredito eu, né? Com conhecimento. Se a gente conseguir qualificar o nosso profissional com conhecimento,
a gente vai conseguir vencer essa luta. Porque o profissional com conhecimento, ele vai conseguir fazer a diferença na vida dos seus pacientes. E com isso eles não vão aceitar desvalorização, não vão aceitar. Eles vão realmente ter espaço e ter oportunidade para fazer a diferença, porque vai ser muito melhor para o paciente procurar o fisioterapeuta, porque ele vai ter um resultado muito melhor do que os gastos com medicamentos, os gastos hospitalares. Então, a diferença a gente vai ter através do valor. E que bacana a gente poder estar participando aqui desse programa. Eu posso deixar aqui para os nossos colegas que criem expectativas. Nós vamos ter ainda muitas coisas boas por vir, com parcerias, como a gente vem fazendo com o Dr. Leonardo Alves, e com as parcerias que a gente vem fazendo aqui com cada colega de profissão. A gente vem dando as mãos com o objetivo de fazer com que os sonhos de uma profissão valorizada e reconhecida se transformem em realidade. Então, vamos em frente, que venham novos desafios, novas conquistas. Estaremos sempre aí ao lado de cada um de vocês nessa luta por dias melhores. E agora que eu falo sempre, tá? Se você gostou desse conteúdo, vá lá no YouTube, coloca lá DR Leonardo Alves, o canal DR Leonardo Alves, lá o podcast, se inscreve no YouTube, se inscreve também no Spotify, que é a Rehab Cardiocast, e Vini, qual as redes sociais aí do conselho, sua, que você quer estar divulgando também? Então, é o nosso Instagram, que é o Crefito2. A gente tem o nosso Facebook também, nosso site. Peço até para que todos os profissionais possam baixar o nosso aplicativo. Hoje o nosso aplicativo C2 permite os nossos profissionais solicitarem exames complementares por lá com a sua assinatura, QR Code, além também de encaminhar seus atestados, laudos, pareceres. Também tem lá a possibilidade de realizar a emissão de receitas, a emissão de recibos. O cartão seu de visita você pode encaminhar por lá também para o seu paciente. A gente tem lá também um modelo de prontuário no nosso aplicativo, além também da classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico, permitindo que os nossos profissionais possam ali identificar o melhor diagnóstico para aquele paciente. Além também de informações relacionadas à classificação internacional de funcionalidade, entre outros benefícios, nosso clube de vantagens, enfim, muita coisa interessante que vale a pena vocês terem na palma de suas mãos através do nosso aplicativo. Mas eu peço a cada um de vocês que acompanhem nossas mídias sociais. Nós temos várias enquetes, o Crefito2 construiu junto com alguns políticos inúmeros projetos de lei que com a ajuda de cada profissional a gente vai conseguir aprovar esses projetos de lei, transformando-os em lei que obrigue ainda mais inserção e valorização dos nossos profissionais em todo o nosso país. É isso aí, Vini. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Ter o presidente do Conselho de Fisioterapia é importante ter esse acesso, contato direto. Então é isso. Até o próximo bate-papo. Gente, até o próximo bate-papo. Meu telefone pessoal, ele é disponível para todos os nossos profissionais, E, enfim, eu estou lá na presidência do Crefito, ali, acredito, escolhido por Deus, e estou ali disposto a servir cada colega, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e até acadêmico aí, para que a gente consiga estar fazendo com que os sonhos se transformem em realidade. Grande abraço e obrigado. Um abraço a todos.